Olá, como que vocês estão? Se você ainda não me conhece, eu sou a Malu Siqueira, esse daqui é o meu canal e eu trago conteúdos cristãos reflexivos. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixe seu like nesse vídeo. E hoje, como sempre, eu vou estar trazendo para vocês uma reflexão com algum tema da Bíblia, e o de hoje em específico, ele surgiu de uma dinâmica que nós tivemos na igreja onde eu vou. E cada grupo foi dividido, escolheu uma música tema. E em cima da música a gente precisaria tirar a base bíblica dessa música, pegar os versículos, o contexto da época, e discorrer sobre aquela música com os versículos, meio que fazer uma ministração em cima da música. O grupo do qual eu fiz parte, a gente escolheu a música Quieta Minha Alma, que é uma música sensacional, e você provavelmente já escutou ela alguma vez na sua vida. E algumas coisas, algumas chaves, lições que a gente tirou dessa música, eu vou trazer no vídeo de hoje, porque eu achei muito profundo e necessário. E é até um assunto que eu queria trazer aqui no canal, então eu já vou juntar os dois, que é reconhecer as suas emoções. A gente sabe que a música Quieta Minha Alma, ela vem de um contexto onde o salmista, ele tá com uma inquietação na alma, ele tá se lembrando de onde ele estava. Ele fala: eu lembro quando eu ia em procissão à casa do meu pai, e eu lembro que eu fazia festa, eu lembro de como era quando eu tinha comunhão com Deus. E hoje, as minhas lágrimas, ela tem sido o meu alimento de dia e de noite. É tão profundo, porque o salmista logo em seguida, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, mas só pra gente ter um contexto. O salmista, mesmo ele estando em conflito, mesmo com a alma doendo, mesmo com a alma inquieta, ele se lembra, ele faz questão de trazer a consciência de que não vai ser pra sempre assim. Eu sei quem é o meu Deus, e ainda que a situação não mude, o meu Deus, ele permanece sendo o Senhor dos Senhores. E é tão lindo a maneira como o salmista, ele aborda a questão da inquietação da alma. E também por isso a música acaba sendo uma música muito profunda, que fala muito com a gente. O primeiro tópico, então, dos tópicos que nós separamos para conversar, para discorrer sobre a música, ele diz assim: reconheça suas emoções, porque é necessário que a gente seja verdadeiro, uma vez que o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Uma coisa que acontece muito, eu não sei se já aconteceu com você ou se você já conheceu alguém que lidou com as emoções e sentimentos dessa maneira, mas às vezes a gente quer esconder de Deus aquilo que tá dentro do nosso coração. E é tão diferente do que nós deveríamos de fato fazer, porque o oposto deveria ser feito. Nós precisamos e nós deveríamos correr para Deus com aquilo que inquieta a nossa alma, com aquilo que rouba a nossa paz, com aquilo que deixa a nossa alma inquieta dentro de nós, sabe? A gente deveria correr para Deus com os nossos problemas ao invés de tentar resolver sozinhos, com a força do nosso braço. E a verdade, meus queridos, ela é libertadora, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E quando você conhece o seu Deus, você entende que você não tem que correr dele por conta de um erro que você cometeu. E por ser o Espírito Santo, o Espírito da verdade, é necessário que nós tenhamos verdade ao orar. Então, o Senhor, ele consegue lidar com seus momentos de inquietude na alma. Ele consegue lidar com seus dilemas, com os seus erros, com as suas falhas e até com os seus pecados. Talvez, se você está fugindo do Senhor, ao invés de levar para ele, você seja aquela pessoa, você seja o sujeito da situação, do momento que não esteja conseguindo lidar com o fato do que aconteceu. E é por isso que é tão importante você trazer verdade na sua oração. Porque você não precisa mentir para o Senhor em relação ao que você sente, porque o Senhor já sabe o que você sente e Ele deseja que você seja verdadeiro o suficiente para compartilhar e dividir com Ele aquilo que tá no seu coração. O segundo tópico que a gente colocou foi: em momentos de aflição você não é menos adorador. No segundo versículo do capítulo de Salmos, que tem as passagens, né, que inspiraram a letra de Aquieta Minha Alma, diz o seguinte: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e anseia ver o Senhor. Mesmo em meio a dias difíceis, você não precisa ser menos adorador. Não é porque o dia mal bateu a porta que você vai se esquecer de Deus e que você vai olhar para os seus problemas. As suas orações no dia mal não tem que glorificar menos a Deus do que num dia comum, ter menos gratidão do que num dia comum. Porque Deus continua sendo Deus mesmo no dia mal. Mesmo que você tenha mudado, mesmo que você esteja passando por um momento e uma situação difícil, o Senhor continua imutável e digno de receber toda a honra e toda a glória e toda a adoração. Por isso, no dia mau, no dia em que a sua alma está inquieta, não seja menos adorador. A gente tem aqui o exemplo claro do salmista. O versículo seguinte, poucos versículos depois, ele diz: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Mas ele se lembra da alma dele, sedenta por Deus. Ele não deixa as lágrimas que tem alimentado. Significa o quê? Que ele tá chorando muito, a angústia é grande. Sabe, eu só choro, Malu, eu nem consigo orar, eu só choro. Então depois que você chorar,
lembra, traz à memória aquilo que te dá esperança. Mas eu não tenho esperança na minha vida. Você tem um Deus. E esse Deus não muda. E o fato dele não mudar te dá esperança. E nós temos versículos bases para te dar esperança. A gente sabe que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente sabe que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Então, todo dia você precisa ter esperança de uma melhora, de um dia melhor, porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. E você precisa encarar o seu dia com fé. Você não tem que ficar chorando dia após dia. Por mais que, gente, eu sei que é difícil, sabe? A gente não vai também fazer um vídeo mentiroso dizendo que você vai enfrentar os dias maus sorrindo. Acontece? Acontece. Mas é 100% dos casos? Não. O que vai te ajudar a mudar a maneira como você enxerga o dia mal? O que vai mudar a sua mentalidade, a maneira como você enxerga essa situação? É justamente você não ser menos adorador. Porque o salmista, ele diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, minha alma anseia ver o Senhor. E a inquietude da alma dele não foi embora, mas ele se lembrou. Sabe, às vezes a gente tá com um problema na nossa frente e a solução desse problema vai ser parar de olhar pro problema e olhar pro Senhor. Vai ser, Senhor, sabe, se eu fosse falar e discorrer sobre esse problema, eu choro, sabe? Minha alma vai ficando angustiada, mas uma coisa eu sei que eu posso depositar minha esperança no Senhor, então vou falar do Senhor. Sabe, eu vou engrandecer o seu nome, eu vou falar que o Senhor é bom, que o Senhor é perfeito, que o Senhor é a definição de amor, que o Senhor me amou quando eu era um pecador, que o Senhor perdoou os meus pecados, que o Senhor nem lembra dos pecados que um dia me atormentaram, que o Senhor é tão bom, que o Senhor tem planos de paz, de um futuro que não me cause mal, o Senhor tem planos maiores, caminhos melhores, o Senhor deseja me usar para ser luz do mundo, sal da terra, para ser diferente numa geração corrompida. Traz à memória aquilo que te dá esperança. E uma das coisas que a gente anotou aqui é que mesmo em um mundo de aflições, nós podemos olhar para Deus e ter paz, porque Ele sabe exatamente o que você está sentindo. Então, liga um louvor, faz o seu devocional e sabe quando a gente coloca no mute? Coloca todos os seus problemas, preocupações, ansiedades, medos, anseios, desejos da alma, coloca no mute. Vai fazer um devocional, vai passar um tempo com Deus, como se a vida material nem existisse, só para você aquietar a sua alma. Porque, gente, no mundo tereis aflições. Sabe, Jesus venceu o mundo porque ele era Jesus. E aí ele venceu e nós podemos olhar para ele. Mas foi difícil. Tem noção do que é Deus fazer uma oração? Porque Jesus era Deus. Ele era 100% homem, mas era 100% Deus. Deus fazer uma oração, olha, eu sei do plano e eu sei o fim do plano, mas agora, na hora de executar, tá difícil. Então, se puder alterar, se puder haver uma mudança, se puder, muda, por favor, porque tá difícil, porque tá doendo. Então, contudo, entretanto, todavia, que não seja como eu quero, mas que se cumpra a sua vontade. E nós sabemos o desfecho da história. Jesus, ele foi para a cruz, ele morreu por nós e ele ressuscitou. Mas antes disso, ele estava angustiado a ponto de suar sangue. E ele fez uma oração, dizendo, o meu sentimento é tal. E se possível for, eu gostaria de não passar por isso. Mas, contudo, que não seja como eu quero. Isso é uma oração que, nesse vídeo, a gente pode discorrer sobre também, porque quando a nossa alma estiver angustiada, quando a gente estiver aflita, a gente tiver alguns palpites e sugestões para Deus, a gente pode, sim, orar, apresentar, falar, Senhor, eu estou sentindo de tal jeito, a situação tá de tal jeito, tal maneira, mas eu gostaria que fosse de outra maneira. Eu gostaria que fosse diferente. E você pode falar sobre o cenário que você gostaria, mas no final da sua oração, se lembre, e não se esqueça, em nome de Jesus, de orar para que seja feita a vontade de Deus, independente de se isso vai fazer você continuar chorando ou não. Independente de estar alinhado com aquilo que você projetou, com aquilo que você imaginou, que você deseja ou não. Porque no final, gente, no final do dia, no final, sabe, da vida, é muito melhor viver os planos do Senhor, ainda que isso faça, ainda que doa por um tempo, porque depois cicatriza. E quando a gente segue os nossos planos, fica uma ferida aberta. A gente vive doente, a gente vive dodói, machucado, sabe? É como se qualquer situação tocasse na ferida e a gente passa a vida chorando porque a gente não deixa Deus resolver. A gente quer colocar um band-aid onde não tem que pôr band-aid, tem que abrir a ferida e jogar álcool pra depois cicatrizar, entendeu? Você tem que deixar Deus limpar suas feridas pra que depois você possa cicatrizar, porque senão você vai passar a vida inteira chorando, com a alma aflita, angustiado e não vai resolver o seu problema. Você tem que orar para que não seja feita a sua vontade, mas para que seja feita a vontade daquele que sabe todas as coisas. Absolutamente todas as coisas. E eu quero encerrar esse vídeo te lembrando que Deus ainda é Deus sobre as suas emoções. Sabe aquela música, se o trovão e o mar se erguendo vem, além das ondas olharei, sobre as águas tu também és rei, e eu descansarei, pois sei que és Deus. Então, eu sei
que eu posso descansar em meio à tempestade. Por quê? Porque Deus é Deus da tempestade, sabe? Ele é Deus que formou os mares. Por que eu vou temer se o meu Deus, com uma palavra, aquieta o mar? Por que eu vou temer? Se o mundo não existia e ao falar de Deus, o mundo passou a existir, as coisas passam a existir com a palavra de Deus. Então, se o meu Deus, que é o meu Pai, ele deseja o melhor para mim, por que eu ando tão aflito? Se com uma palavra o Senhor pode mudar o meu cenário. Se com uma palavra o Senhor pode mudar a minha história, a minha vida. Eu não posso temer, eu não posso deixar o medo me dominar. Sabe, a gente precisa olhar muito para a história de Josué e trazer pra gente, tomar pra gente as palavras que o Senhor fala pra ele. Josué, seja forte e corajoso. Somente seja forte e corajoso. Porque se for deixar, gente, se for depender da nossa força, a gente não faz. Mas essa força, ela não vem interior. Ela não é uma força interna. Essa força vem de Deus. O Senhor nos capacita. Ser forte e corajoso é, olha pra Deus e faz o que Ele te mandou. Porque vai dar medo. Mas aí você vai lembrar, eu vou ser forte e corajoso. Porque a gente precisa ter fé. A fé é certeza. A gente tá muito... Gente, os discípulos que viam os milagres que Jesus fazia não tiveram fé suficiente quando foi preciso. E Jesus falou, olha, se a sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, vocês iam conseguir. Então, onde está o erro? Porque se a fé dos discípulos que visualizaram os milagres de Jesus, que ouviram, sabe, eles sabem o som da voz de Jesus, eles sabem o timbre, eles sabem exatamente como era, eles ouviram as palavras de Jesus e eles viram os resultados e a fé deles não era grande o suficiente, grande o bastante para aquilo que eles precisavam, para a missão, sabe, de primeiro momento, obviamente, né? Depois eles se tornaram os apóstolos e a gente conhece todos os milagres que aconteceram depois, a igreja foi fundada, mas vamos voltar para o início, quando eles ainda estavam no processo. E no processo a gente fica meio perdido. Então, se você estiver num processo, se lembre que o choro ele dura uma noite. Mas pela manhã, a sua alegria, a sua esperança se renova e não é necessariamente porque o cenário vai mudar do dia pra noite. Deus pode fazer? Pode. E eu oro para que ele faça em nome de Jesus, mas se ele não fizer, o choro vai cessar. Porque os seus olhos vão parar de estar no problema. Os olhos vão estar no solucionador de problemas, que é Deus. Às vezes o Senhor ele não vai te tirar da tempestade, mas ele vai moldar o seu caráter e o seu coração no meio da tempestade. Então é bom estar em tempestades, porque você percebe as coisas que você precisa lançar ao mar. Sabe quando o medo vem e você percebe o que realmente importa? E você vê que algumas coisas nem são tão importantes assim, então você pode focar no que realmente importa. Sabe quando a preocupação vem e te revela aquilo que é mais importante no seu coração? Te revela se você tem priorizado ou não o reino? É claro que eu acabei saindo um pouco do assunto central do vídeo, e eu até peço perdão por isso, porque precisaria ser um outro vídeo. Mas o vídeo de hoje ele é sobre aquietar a sua alma, sobre você ter consciência de que Deus ele é Senhor sobre as suas emoções, acima das suas emoções. Ele, com uma palavra, tem o poder de estabilizar o ambiente, de mudar o cenário, de reestruturar e restabelecer sua vida. Sabe, tem esperança, querido, porque Deus não é um Deus mau. Deus é um Deus bom. A palavra diz que Deus é um Deus que recompensa os filhos. É um Deus que dá o galardão devido, sabe? Se você der um copo de água, ele fala, anotei o copo de água que você deu porque eu quero te recompensar por cada coisa que você fizer. Então vigia, sabe? Sonda os seus pensamentos, seu coração, suas atitudes e alinha o seu coração e a sua expectativa com a expectativa do Senhor para que você não fique angustiado desnecessariamente. É claro que no mundo a gente vai ter aflição e Deus não quer que você reprima esses sentimentos. É inclusive o desfecho do vídeo. Eu quero encerrar dizendo, sabe, chore mesmo. O dia que você estiver triste, não ajoelhe e fala, soberano Deus, como o Senhor é poderoso. É claro que você vai começar engrandecendo ao Senhor, adorando o Senhor, mas depois, abre seu coração, crente. Pelo amor de Deus, não fica fingindo que as coisas estão bem, que eu só vou te adorar hoje, Deus. Ele é seu pai, ele é seu amigo, ele é seu Deus, ele é seu Senhor, ele precisa que você fale. E não é porque ele não sabe, mas é porque você precisa comunicar ao seu pai do que você precisa. Você precisa reconhecer, tirar o seu orgulho e visualizar a dependência que você tem do Senhor. Se lembre de que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia e que você pode confiar nele. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha edificado a sua vida de alguma forma. Eu vou deixar o versículo da letra, né, Aquieta Minha Alma, aqui na descrição. Depois, se você quiser ler completo, vai estar aqui na descrição. E é isso, gente. Eu espero que, de verdade, tenha falado com você, que tenha servido, que pelo menos alguma frase mude a sua vida, tenha um impacto gigantesco e direcione você ao decorrer da sua semana, do seu mês, do seu ano e, quem sabe, até da sua vida. Que Deus abençoe imensamente você. E se você puder, em 5 segundos ou menos, vai aparecer para você 2 sugestões de vídeo que eu tenho certeza que vão edificar bastante
a sua caminhada com Cristo. Se você puder, assista. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque mais vídeos como este podem estar chegando na sua timeline. Você só precisa se inscrever, ativar o sininho de notificação e, é claro, compartilhar com o máximo de pessoas. Gente, até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente.